E aí, meu povo, tudo bem? Espero que sim. Professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos falar sobre Sócrates. Vamos ter um novo posicionamento, um novo olhar sobre esse filósofo. Lembrando que nas nossas aulas costumamos ter anotações e que essas anotações elas devem ser enviadas no CLES. Então, fiquem atentos a essa informação. No prazo de entrega, tem nota correspondente. Então, cuidado para não entregar atrasado. Como nós temos a anotação, o que é que vocês vão fazer? Exatamente, pegar o seu caderno. E aí, você que deve estar com aquela preguiça, cansado, dizendo assim, ai, professora, eu tenho que anotar. Sim, sabe por quê? Porque são informações importantes. Informações para o seu aprendizado, para o seu dia a dia, que vai lhe ajudar a responder atividades, que vai lhe ajudar a compreender melhor e se posicionar diante de situações, saber dialogar, se expressar. Então, o nosso filósofo da aula de hoje, ele é sim importante. E o que vamos anotar sobre ele? Também. E aí, pegaram o seu caderno? Pegaram? Que bom! Então, vamos começar a nossa aula lembrando que, como é uma aula gravada, vocês podem anotar com calma, coloca pausa, faz as anotações, depois você tira o pausa e continua a ouvir minha explicação. Não precisa fazer, nas carreiras, não precisa fazer às pressas. E tenha cuidado com a sua letra, porque muitas vezes você faz muito rápido e não consegue depois compreender o que escreveu. Se liga aí nessa dica, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, aqui na sua tela temos o seguinte. Sócrates, ele foi condenado por corromper a juventude com suas ideias, além de não crer nos deuses gregos e introduzir novas entidades divinas. O que é que a gente precisa entender? Que o filósofo Sócrates, ele foi muito questionado dentro da sociedade europeia, ele foi muito questionado dentro da sociedade grega. Por quê? Porque ele colocou alguns pontos em questionamento, pontos esses relacionados aos deuses, pontos esses relacionados a entidades divinas, então pegava a questão religiosa. E ele foi condenado por fazer com que a juventude começasse a ter os seus pensamentos e também começasse a se voltar contra a cultura grega com relação aos deuses e com a introdução divina. Então, ele começou a mostrar que a questão religiosa, ela não estava relacionada só aos deuses, mas sim tinha um outro contexto religioso em volta. Então, ele foi condenado por isso. E Sócrates, por essa questão, nós temos até um quadro que representa muito bem como Sócrates chegou a morrer, chegou a falecer. Ele foi envenenado no meio de uma reunião, ou seja, no meio de celebrações, no meio de momentos que estavam ali, dando sua opinião, expressando os seus pensamentos. Então, ele tomou um copo de vinho e ele foi o quê? Envenenado. Que naquele período era uma maneira que muitos encontravam para tirar a vida de uma pessoa. Segundo ponto, vale ressaltar que é um consenso entre os historiadores, ou seja, os historiadores, eles entraram no consenso, ou seja, eles têm o mesmo posicionamento, a mesma ideia de que Sócrates foi injustamente condenado. Então, isso quer dizer que todos os pesquisadores, principalmente os historiadores, que já toda a história de Sócrates, chegaram a essa conclusão, que ele foi condenado injustamente, pois não teria cometido nenhum dos crimes de época, mas a sua condenação teria sido armada pelas pessoas que o próprio Sócrates questionava, e assim elas ficavam envergonhadas. Então, olha só o que foi que perceberam com o passar do tempo, estudando, lendo e compreendendo o filósofo Sócrates. Esses pesquisadores, especificamente historiadores,
chegaram à conclusão que a condenação de Sócrates era injusta. Por quê? Porque ele não havia cometido nenhum crime da época. Crimes que esses eram relacionados a quê? A violência, a uma briga, a uma guerra, disputa entre homem e mulher, que era entre dois homens, disputa por mulheres. Então ele não tinha cometido nenhum crime da época. Mas ele foi condenado pelas pessoas que eram questionadas pelo Sócrates. Essas pessoas que eram questionadas, elas sentiam vergonha. Por quê? Porque as pessoas começavam a olhar para elas e começavam a lembrar do que Sócrates havia falado. Começavam a lembrar do que ele havia se posicionado, principalmente com relação aos deuses gregos, que Sócrates tinha os seus posicionamentos. Então, essas pessoas começaram a ficar bravas e revoltar, e por conta disso, tramaram essa morte de Sócrates. Quanto à sua morte, a história acredita que o filósofo teria sido condenado a beber cicuta, que é uma bebida como se fosse vinho, um tipo de veneno extraído de uma planta, e teria morrido em virtude disso. Essa é uma das hipóteses. A outra é a que eu já mencionei para vocês, que ele estava em um momento festivo, um momento com outras pessoas, expressando suas opiniões, seus pensamentos, e ele tomou um vinho que estava envenenado. Então, tem essa versão que ele foi condenado a beber a cicuta, que é um veneno extraído de uma planta, e a outra versão é esse momento festivo. Então, não tem a conclusão, são duas histórias. Lembrando que naquele período, as histórias, os acontecimentos eram de boca em boca, ou seja, as pessoas falando uma para as outras. Vou limpar aqui a tela para vocês. Vão colocar pausa e copiar os 3 pontos que está aparecendo na sua tela, vão copiar no seu caderno. Lembrando a vocês que de um ponto para o outro, para ficar organizado, pulem uma linha, para quando vocês forem responder alguma atividade, vocês entenderem o que está copiado no seu caderno. E aí, essa questão do filósofo Sócrates, a gente tem um período pré-socrático, por conta do seu próprio nome, é diferente do socrático. Pré significa que vem, deixa eu alterar aqui a cor para vocês, pré significa que vem antes. Então, o período pré-socrático é diferente do período socrático. O período socrático é o atual. Porque nesse período não havia total separação entre, olha só, o pensamento filosófico e o pensamento mitológico. Então, a gente pode perceber que na história, na filosofia de Sócrates, antes dele, não havia separação entre a filosofia e a mitologia. Lembrando que aqui a mitologia, vou alterar a cor, estamos se referindo à mitologia grega. Isso antes de Sócrates, porque depois de Sócrates passou a surgir essa separação. Era comum os filósofos se desdobrar acerca de estudos sobre a natureza e como a origem do mundo estava relacionada a ela. Já com a filosofia de Sócrates, a própria filosofia ganha um caráter mais antropológico, porque os estudos e análises passam a ser relacionados com o homem e o seu comportamento. Olha aí outra observação. Antes de Sócrates, as pesquisas, os estudos eram relacionados com a natureza e a origem do mundo. Com Sócrates, as pesquisas já passam a ser relacionadas com o homem e o seu comportamento. Os homens passaram a ter novos questionamentos, mas relacionados ao homem e à sociedade em que está inserido.
aqui faltou o M, né? Ao homem que está inserido. Vou limpar aqui para vocês. Vou colocar aqui de novo a informação para vocês copiarem. Deixa eu treinar no vermelho. Pré. Que significa antes. Sócrates atual. E a mitologia que ele se refere é a grega. Coloquem pausa e copiem essas informações. Aqui tem um M. Essas informações no seu caderno, lembrando que de um ponto para o outro você pula uma linha. E aí, diante dessas informações, Sócrates concluiu que era o homem mais sábio de Atenas, pois talvez ele fosse o único que reconhecia a sua ignorância e buscava constantemente a sabedoria. Olha só um ponto de reflexão para vocês. Sócrates, ele chegou à conclusão de que ele era a única pessoa, o único homem sábio de Atenas. Lembrando que, vou colocar aqui, Atenas, Grécia. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele era o único, na visão dele, que ia buscar constantemente a sabedoria, ou seja, melhorar os seus pensamentos, estudar, pesquisar, refletir. Então, esse era o posicionamento, a conclusão de Sócrates. Um discípulo de Sócrates, o que é discípulo? Aquele que segue as suas orientações, os seus pensamentos, as suas escrituras. Foi até o oráculo de Delfos perguntar a Pitonísia. Quem é Pitonísia? Sacerdotisa do templo de Apolo. Olha aqui com relação a quem? A deuses gregos. Quem era o homem mais sábio de Atenas? Depois de muito refletir, o filósofo compreendeu o anúncio dos deuses. Esse anúncio relacionado de que ele não era o mais sábio de Atenas. Por quê? Porque na visão do povo grego, sempre aquele que era considerado o deus grego, aquele que estava relacionado à filosofia, à mitologia grega, nós tínhamos Zeus, nós tínhamos Apolo. Então, nós temos essa questão dos deuses envolvidos com relação a Atenas. Coloca pausa e copia as informações que estão na sua tela. Mas como Sócrates tinha os seus discípulos, nem todos acreditaram e aceitaram essas versões com relação a Deus, os deuses. Então, um filósofo romano chamado Cícero, Roma Antiga, vou colocar aqui para vocês. Ele falou o seguinte: Sócrates trouxe a filosofia do céu para a terra. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala lá da mitologia, com relação à mitologia antes de Sócrates, pré-socratiano que a gente viu, era relacionado com a natureza. E a parte Sócrates atual é relacionado com o homem. Por isso, Cícero, um filósofo romano, colocou essa ideia de que Sócrates trouxe a filosofia do céu para a terra. Porque aqui também nós tínhamos o quê? A origem do universo. Primeiro ponto. Antes de Sócrates, a filosofia era cosmológica, isto é, tratava de explicar o mundo sobre a visão dos cosmos e dos deuses, os astros. Então, estava relacionado à natureza e à origem do universo. Com Sócrates, inaugura-se a filosofia antropocêntrica, o estudo do homem, a origem do homem e seus pensamentos.
Isto é, o homem passa a ser o quê? O centro das investigações. Deixa de ser a natureza e agora passa a ser o homem. O filósofo preferiu prestar atenção à política e à forma de interação do homem na sociedade. Então, Sócrates relacionou tudo a uma questão política, sempre relacionando com o homem e o seu comportamento. Não vou apagar as informações que estão anotadas, que vocês vão colocar no seu caderno. Mais uma vez, coloque pausa e copie tudo que está na sua tela. E aqui encerramos a nossa aula de hoje. Lembrando que no decorrer vocês fizeram anotações sobre o filósofo Sócrates que estamos estudando. Essas anotações devem ser enviadas no Class. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Fiquem atentos também lá na sua agenda online com relação à atividade, porque aqui nós temos a anotação, mas lá tem a continuação da atividade proposta para vocês. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau!